Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal da Guerra. O vídeo de hoje diz respeito à vida de todas as pessoas que se utilizam das redes sociais, que fazem uso. Por quê? Nós entrevistamos Ryan Hartwig. Vamos ver quem é essa pessoa. Bom, o Ryan Hartwig é um americano do Arizona. Ele trabalhou 2 anos para uma empresa que prestava serviços ao Facebook na moderação. E lá ele viu como é que é a censura. Aí vocês veem a matéria do jornal Estado de São Paulo. Inclusive tem uma coisa interessante, né? Eles colocam aí que o Estadão não conseguiu contar direto com o Hartwig. Então a gente disponibiliza aí, se o Estadão quiser, pode pegar um trecho aí do vídeo do Canal da Guerra, que a gente não se importa, só atribui os créditos, tá? Agora, esse título da reportagem do Estadão é um delírio, né? Americano que trabalha em projeto para desacreditar a mídia se encontra com bolsonaristas. Gente, a mídia não precisa de ninguém para desacreditar ela. Eu vivo falando aqui, a mídia ela é sua grande inimiga. Ela mesmo dá tiro no pé, vivem publicando fake news aí, matérias sem nenhum profissionalismo, ela mesma acaba se desacreditando, não precisa de ninguém que faça esse trabalho. Então o que acontece? Nós entrevistamos o Hartwig, eu e o Flávio Beal, tá? Quero mandar um abraço aqui para ele, o Flávio tá sempre aqui nas lives, foi ele que arrumou a entrevista, tá? Ele e a Flávia Ferronato. Nós entrevistamos o Ryan aqui em São Paulo e ele falou coisas do Arco da Velha. Por exemplo, o Facebook favorece publicações do Maduro, apoiou o esquerdista López Obrador nas eleições do México, tá? Fez vista grossa para muita lambança do López Obrador. Segundo Ryan, o Facebook deixa publicações que façam críticas ao cristianismo, mas barra qualquer publicação que fale contra o islamismo. Se é por medo, etc., a gente não sabe dizer. Uma outra coisa também é a censura que eles fazem contra os partidários do Trump nos Estados Unidos. Por exemplo, a expressão MAGA, né, Make America Great Again, é vetada lá direto pelo pessoal de esquerda que trabalha na moderação do Facebook. E aqui no Brasil nós já sabemos como é que é a situação aí dos conservadores, não é à toa que muita gente está migrando para outras redes sociais. Ele falou também do uso da inteligência artificial por parte do Facebook, tá? Eles estão fazendo uso cada vez maior aí desse recurso, e uma das partes mais divertidas aí foi quando ele citou, né, suas opiniões pessoais a respeito do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, o Joe Biden. Foi simplesmente hilário. Então, gente, a entrevista é muito boa, mostra que realmente o Facebook hoje ele tem uma força muito grande, ele pode fazer um presidente, tá? Ele pode manipular eleições, não só o Facebook, como o Google também, tá? Então vamos ver agora a entrevista do Ryan Hartwig mais uma vez. Quero agradecer ao Flávio Beal e à Flavinha Ferronato que nos arrumaram essa entrevista. Estadão, I'm sorry. Ryan, é um prazer recebê-lo aqui no Canal Arte da Guerra. E eu queria que você falasse sobre a abordagem do Facebook com relação à oposição ao Maduro. O Facebook usa 2 pesos e 2 medidas com relação aos protestos contra Nicolás Maduro na Venezuela. So the question is it true that Facebook treat in different way same material in 2 opposite ways the same material if it talks about Venezuela? For instance, if there is something supporting Maduro or is it against Maduro? The same fact. The same fact, the same image, the same video. Yeah. They have 2 ways to show the video. Especificamente de Venezuela, não tenho muitos exemplos disso. Eu tenho exemplo de Facebook ajudando a candidato em México. Em Venezuela, eu tenho evidência de que Facebook, orientados de Facebook, não permite violência. Então, Facebook trata poner suas regras de maneira neutra, mas Facebook deu exceção em Venezuela para apagar vídeo de líder do coletivo Valentim Santana. Agora, é muito importante saber que Facebook pode influir em uma eleição, em uma revolução. Então, se eu quero fazer uma revolução armada em país, é coisa de esse país. Não deve haver influência externa de outra companhia. Então, o hecho de que Facebook tem uma orientação de violência
de um país de revoluções. Por exemplo, se há violência a causa de os resultados de uma eleição, Facebook tem uma orientação de isso. Então, por que está influindo de uma maneira ou outra em outros países? Então, tenho mais exemplos de isso, de the double standard. Tenho mais exemplos de coisas sexuais de Jesus Cristo, mas isso de violência, sim, tenho exemplos de Trump, mas que é permitido mais violência contra Trump. No tempo de Obama, presidente Obama, nos Estados Unidos, não existiam essas orientações. Então, Mudaram. Facebook criaram novas regras, orientação para essa campanha política de Trump. No caso dos antifas, por exemplo, como é que o Facebook vê? Facebook não classifica Antifa como organização criminosa, não é. Mas Antifa faz todas as coisas de violência que fazem outros grupos criminais. Facebook sim classifica drug traffickers, MS-13, organizações criminosas. Eles se classificam... MS-13 é o Mara Salvatrucha, né? Sim, Mara exatamente. Salvatrucha 13. Também. Mas Antifa faz o mesmo. Eles destruem propriedade. Então, mas não. Eu tenho evidência disso, que Facebook nos diz em 2017 que não classificamos a Antifa como organização porque não são organizados. Dizem que não são organizados, mas sim, são muito organizados e que sim. Você citou o caso do México, que o Facebook teria intervido na Sim. intervenção. Como é que foi isso daí? Você pode falar pra gente? Sim, de México, de eleição. Sim. Sim. Então, em 2018, eu trabalhei como moderador de conteúdo bilíngue. Então, eu trabalhei moderando a eleição presidencial de México. López Obrador é candidato esquerdista, agora é presidente. Ele é muito amigo com Cuba. Ele foi o único país. Ele tomou a decisão de ser o único país que não reconheceu Juan Guaidó como presidente. Toda a Latinoamérica, incluso acho que Brasil, reconheceu Juan Guaidó como presidente legítimo, mas López Obrador, muito esquerdista, não fez isso. Em 2018, eu vi que Facebook, eu estava apagando exemplos ou ataques ao hijo de López Obrador. Eles tiveram apodo muito sencillo para o hijo de López Obrador, apodo de Chocoflan. They had a nickname for his hair. He had like a blonde streak in his hair, so they called him after a common dessert, like postre de México, Chocoflan. So, o Facebook fez exceção à orientação para apagar isso. Então, eles saem, they leave the rules, saem as regras de Facebook. Eles mesmos não sigam as regras, fazem exceções para proteger certas pessoas esquerdistas. Então, o López Obrador foi protegido. Sim, López Obrador foi poupado de muita protegido. coisa. Exatamente. Bom, aqui o formato até mais num bate-papo, né, comandante? Atenção nosso Parece aquelas cenas dos anos 80 da Guerra Fria, que a CIA está recebendo um soviético. Mais ou menos nisso daí. E, bom, o principal foco aqui do público do canal é os temas militares, né? E dentro da doutrina militar, dos meios de você conseguir a supremacia ou vencer o seu inimigo é cortar as linhas de comunicação. We cut communication lines. Se qualquer exército tiver sucesso 100% nesse item, enfrentando seu inimigo, é a certeza da vitória, em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo. Isso aconteceu depois, tem várias pesquisas aí, que o comandante inclusive já ilustrou,
o Albert, enfim, tem material à vontade da demonstração. Mas nos tempos atuais, o que me causa preocupação é que nós podemos considerar as redes sociais como a nossa linha de comunicação, que é uma comunicação peer-to-peer, é um jeito natural. E principalmente dentro do contexto que os estudiosos de warfare chamam de guerra de 5th Generation Warfare, ou seja, a guerra de quinta geração, que é a guerra híbrida. You will not see anymore like the Allies facing the Nazis or the Axis with different uniforms, swastikas and everything else. You know who your enemy is. Exactly. Yeah. So it start to become, and they have a very good example by the Twin Towers, when it wasn't a formal army that attacked, but caused a huge damage in the whole country and the whole Occidental Hemisphere, we can say that. And nowadays it's more even subtle, different, but it's agressivo, igualmente agressivo. Yeah. Muito bem. The question is, can we as users, as social networks, Facebook and everything our users, we have a common sense that there is something wrong, that we post something that doesn't flow forward, that we would like to see some kind of things even from our friends that are being filtered against us. Yeah. Is this true? Is this really happening? Yeah, está sucediendo. Es real. It's real. It's happening. I just talked to someone in the United States named Joshua Fauerstein. He had a page recently with 2.5 million followers, and his page was deleted for no reason. And so, luckily he knows some very influential people in politics, and he was able to get his page restored. But this is happening a lot. We call it a purge. Facebook is purging conservative accounts. And it's so difficult for the average person to know what's acceptable and what's not. And it's innocent stuff. So I could say something simple, like I could say keep Venezuelans out of Brazil. Like, I'm discussing immigration, but that violates Facebook's hate speech policy because I'm excluding them politically. So it's not like I'm saying anything crazy on Facebook. I'm not saying anything racist. I'm just having a discussion about politics, where I could be discussing trans rights or homosexuality. And I could not be I'm not attacking the person, but there's so much gray area that it's hard to know what's acceptable. So in the back of my mind, we're always thinking, am I going to get deleted? Like, is Facebook going to delete that? And it tends to be, they tend to delete more things that are conservative. And that was my experience, and that's what I witnessed. So yeah, but going back to your first question, your mention of lines of communication, that's really, really fascinating. I haven't thought about that before, the fact that this is a war. This is a war about information, because if you can control information and what people think, then you can change their ideology, influence their society. So yeah, going back to what you said earlier, who is the enemy? We don't know. We don't know who the enemy is. And but they're using social media, and they're cutting our lines of communication, so we cannot organize. So Joshua Fauerstein, he's not allowed to organize now. He's a huge voice in the United States. He's a pastor. He's religious, and he's asking people to support Donald Trump. So somebody doesn't want that to happen. Facebook does not want that to happen, so they're silencing his voice. Agora, o Ryan, mesmo que você, como a gente fala assim, não sabemos quem é o inimigo, onde ele está, qual é a face do inimigo, mas a pegada do inimigo ela é muito clara, porque, first, the interference is clear, there is an interference, and second, the interference has one bias, and just one bias, and the bias is the right-wing thinking and the right-wing values. Então, por exemplo, você estava falando a respeito do Joshua, que é um pastor com milhões de seguidores e que tinha uma página que de repente ela foi simplesmente derrubada, sem nenhuma das alegações que seriam as alegações justificáveis e claras para os usuários. Então,
E como você revelou agora para a gente, para o comandante, existe uma série de hidden guidelines que norteiam as ações dos censores, dos moderadores de conteúdo, como você ou como todo um time de pessoas. No mínimo, esses guidelines deveriam estar públicos para todo usuário. Eu falei, se você postar, this is my company, we own the Facebook, we are Facebook owners, the board, and these are the rules. Por que você acha, why do you think they don't make this list, these guidelines public? Algumas orientações... Is there something that they would shame about it? Yeah, I think so. Algumas coisas de orientação são públicas. Community guidelines é pública, mas as exceções são diferentes. E também nós, como moderadores, temos que fazer todas as coisas mesmo, por questões de like for how they audit us. Like we get audited, and so we have to action everything the same way. Temos que fazer tudo mesmo. A mesma coisa. Existe uma cultura interna que, na verdade, não segue muito essa compliance das guidelines que são públicas. Na cultura, você quer dizer isso, a cultura interna, as recomendações que vocês recebem internas acabam... Sim, são diferentes que a orientação, às vezes. Eles dão exceção à orientação. E também podem desenhar uma lista de palavras, por exemplo, bullying slang list, listas de palavras de bullying. Eu não, segundo essa lista, eu não posso dizer feminazi. Se ataco uma pessoa e digo feminazi, não é permitido. Mas eu posso dizer Trump humper. Eu posso atacar uma pessoa e dizer Trump humper, é permitido. Então, há muitos exemplos como isso nessa lista que permitem ataques contra seguidores de Trump, mas protegem a gente esquerdista. Então, por exemplo, essa lista o público não tem acesso a essa lista. Então, sim, tem algumas coisas públicas, mas muitas coisas hidden. There's many things that are hidden in that list. Seria alguma coisa, eu acho, comandante, pelo que a gente tem pela nossa experiência aqui, e até pela ação do próprio STF, então se a gente começar a colocar algum conteúdo escrito hienas do STF, como foi uma expressão que ficou notória, o próprio Facebook vai cortar isso ou derrubar a página, como aconteceram com várias pessoas, preventivamente. Mas se alguém escreve assim, Bolsoasno, Bolsonaro ou qualquer outra coisa, isso está repleto na rede social. Eles favorecem claramente esses bolsões mais esquerdistas aí, né? Agora, eu acho que uma coisa importante que a gente tinha que ver é qual o perfil desses chefes, dessas lideranças internas do Facebook que acabam gerando essas orientações. Você pode citar o perfil dessas pessoas? Who established the guidelines? Sim. Então, eu trabalhei diretamente para Cognizant, mas temos contrato de moderação de conteúdo com Facebook. Facebook é o jefe. Em espanhol, o jefe, the boss. Sim. Facebook is the boss. So, we did whatever they told us to. So, a orientação, como vamos ver em imagens que eu comparto com o Commander Robinson, essa orientação vem de Facebook. As ordens vêm de Facebook. São 6 pessoas que trabalham em Facebook que decidem a orientação, tomam as decisões para todo o Facebook. Então, meus gerentes, eles falavam muito com Facebook a diário. My managers talk to Facebook every day on a daily basis. So if something's trending, they want to know what it is. So if Boogaloo was trending, Boogaloo is talking about like a civil war in the US. If Boogaloo is trending, Facebook wants to know, so they can monitor it. They want to monitor the US elections. So why do they care? Like, why does Facebook care so much about Trump's election? Why do they care so much about Bolsonaro? They want visibility
visibilidade de as temas de que a gente está falando. But Facebook should not care. Facebook não deve importar para Facebook, a menos que é um ataque de violência, de um ataque direto, vou matar uma pessoa. There's imminent physical harm. E se há imminent physical harm, tá bem, apagamos. Mas de política, de conversação, de política, por que a Facebook lhe importa tanto? Mas, Ryan, nisso que você está colocando, a gente começa a perceber que hoje em dia o Facebook tem uma força, um poder de influência muito maior que as próprias agências de inteligência dos grandes estados, né? Sim. Porque, por exemplo, para uma CIA ou para um GRU da Rússia ou para o serviço secreto de uma outra potência, vamos falar da China, para organizar uma operação dessas, eles talvez nem tivessem braço, nem tivessem força. Mas o Facebook consegue fazer isso. Em algumas horas eles conseguem mudar a opinião pública num país e, por tabela, né, alterar a situação política. Né? Então, por que vemos o mesmo com Google? Por que Google ajuda tanto a China? Google e China têm boas relações. They have good relations. China and Google have a good relationship. So, Facebook também trabalha junto com Google. How close is Facebook with China? Então, se eles estão trabalhando com China, com comunistas, podem estar trabalhando em contra de Estados Unidos. É questão de segurança nacional. Eu conheço um engenheiro de Google. Ele fez o mesmo que eu. Ele filmou documentos e mostrou que Google está trabalhando com inteligência artificial. Inteligência artificial é uma ferramenta de guerra. Like artificial intelligence is a weapon, is a military weapon. So we need to see it as such, and that poses a threat to the United States. If artificial intelligence is misused, it can be used against the interests of Brazil, against the United States. So it very well may be that that Facebook is in partnership with China, and they're trying to influence society in Brazil. They're trying to change the outcome of the election so that China can gain access to the resources in Brazil. So China quer os recursos de Brasil. Brasil tem muitos recursos. Usando o Facebook, China pode ganar acesso a esses recursos de Brasil. Então, é uma guerra econômica também. Facebook ajuda também nesse aspecto de guerra contra ideologias e contra a economia. Agora, Ryan e comandante, por exemplo, o Brasil tem sido, perante a opinião pública mundial, alvo de uma pressão permanente com relação à questão da Amazônia. Recentemente, bem recentemente, teve aquele pronunciamento desastrado do Macron. Nossa casa está pegando fogo. Que nossa casa, exatamente. Fizeram uma resposta tal. E agora, bem recentemente, acho que a coisa dessa semana, tem aí teve os discursos da Greta Thunberg, as nossas respostas internas tal. E agora, recentemente, tem um videozinho muito bem produzido, com soundtrack, very, very well, very beautiful script against Brazil and against Brazil dominance in Amazon. So, what we are talking here is that we are even not free to let both sides or any sides flow, because as the business is modeling or designed, we are under the power of opinion of someone that may shut down our defense of the Brazilian sovereignty in Amazon, and they will turbo, and they will maximize the exposition of that movie. So this is a real war tool, and even by means of artificial intelligence. We don't have to have many Ryans checking one by one
posts or profiles. Yeah. You just define, okay, then boop, click, and then you go. Everything you filter, establish a filter. If you are talking about Amazon, is it against Brazil? You pop Yeah. up, Yeah. you bump. If it's talking defending Amazon in Brazil, you shut down. Mm-hmm. I think that artificial intelligence is a lot more capable and efficient and powerful than we could even imagine. So, acho que a inteligencia artificial es más poderoso que podemos imaginar. So yeah, I think that's very, very possible. I mean, there's content moderators who deal with certain things, but part of our job was to train the AI. Nuestro trabalho era entrenar a inteligência artificial de Facebook. Então, que faz Facebook com essa inteligência artificial? Podem fazer qualquer coisa. Eu vi que para Facebook o aborto não é uma violência morta. Segundo a orientação de Facebook, sim, feto não é ser humano. Então, eles têm estas ideologias esquerdistas. Não queremos que eles possam controlar a conversação de todo o mundo, de todo o Brasil, de falar de coisas importantes, de imigração, de Amazônia. Então, sim, Facebook tem muito poder em Brasil. A Corte Suprema de Brasil está pidiendo ajuda de Facebook para censurar a gente, 29 pessoas que são ativistas políticas. Também queremos que Estados Unidos ajude com o acto de Magnitsky, porque estos são abusos de direitos humanos. Silenciar a voces que não cometeram nenhum crime, agora eles têm persecução política. Então, sim, temos que actuar. Não sei qual é a solução, porque o Facebook é muito necessário. Eu não quero apagar meu Facebook, porque tenho muitas conexões, amigos em Facebook. Então, a solução é difícil de como combater a Facebook em Brasil. O Ryan, eu queria que você colocasse um pouco o panorama das eleições americanas. Como é que está lá a visão? Porque você é do Arizona, né, que é um estado mais conservador, né, até agora. E como é que você está vendo as eleições americanas? Porque interessa o mundo inteiro, né? Tinha um brasileiro que ele dizia o seguinte, acho que eu boto lá na Resende, que eleições americanas é uma coisa tão importante que todo o planeta deveria votar. Sim. The whole planet Everyone should vote for American president. So important it is, yes. O que você tem a dizer? O que você quer falar disso? Pues sí, a eleição de Trump é muito importante. Faz 3 anos que Trump ganhou. Ele ha hecho coisas ótimas para Estados Unidos, de economia. Ele trabalhou muito na economia, ha bajado os impuestos, os negócios han crecido muito em estes 3 anos, mas se uma pessoa vê as notícias em Estados Unidos, se uma pessoa vê televisão, vai pensar que Trump é racista, que quer destruir os Estados Unidos, mas a gente está people in the U.S. are enjoying economic prosperity right now due to Trump's policies. So he's very pro-business, he's pro-Second Amendment, he wants people to be able to defend themselves using firearms, which we need. So he's everything that conservatives want, that conservatives need. So yeah, Trump is doing a very good job right now. But if you were to watch the mainstream media, you would think that Trump's a racist, that he wants to destroy the country, that he's a dictator, he's a fascist. But nothing could be further from the truth. So yeah, these elections are super, super important. The election is in about a month, and so we're here in mid-September. Yeah, the election is in a month and a half.
Yeah, beginning of November. So we really need to fight and support Donald Trump because if he loses, then we'll lose a lot of the progress we made. So yeah, it's very important for Brazil that Brazil supports Trump and Bolsonaro supports Trump, and I know they support each other. And we're some of the last democracies in the Americas. These other countries are, like Nicaragua, they're already essentially dictatorships. Venezuela's essentially a dictatorship. Cuba. Nicaragua, Cuba, and yeah, this is about liberty. Like, it doesn't matter if you're left or right. This is about liberty. So if you believe in the freedom of speech, even if I don't agree with your ideas, you should be able to express yourself politically on Facebook. But Facebook believes in hate speech, which can be whatever they define it as. So 5 years from now, there could be a right-wing, there could be someone who's a dictator let me rephrase that. So 5 years from now, Facebook could be controlled by right-wing activists, and they could be deleting everything. So I support free speech no matter what the speech is, and that's the most important thing for Brazilians to know is we need to support free speech. Eu acho que a liberdade de opinião, que a gente chama de liberdade de opinião, mas que o americano ele ainda é um pouco mais denso na palavra quando ele chama de liberdade de discurso, porque aí não se trata nem de opinião própria, mas de você estar referendando uma opinião de alguém ou trazendo elementos para a discussão. Então, existe nos Estados Unidos o que ele chama de Free Speech Zone. São as áreas pré-determinadas onde você fala, olha, aqui vai ter cara de tudo, falando sobre todos os temas. Então, se você estiver preparado para ouvir, para defender ou para aprender, seja bem-vindo. Se não está, não entra e não vem fazer mimimi, dizendo que tá falando mal de não sei o quê. Então você tem de tudo. Eu acho que uma parte, se não todo, mas pelo menos partes da rede social deveria seguir esta filosofia. The social networks should be essentially free speech zones. O caso do Parler e outras que estão surgindo aí, né? Exactly, and the Trump Act that's regulating this question addresses right to the point in this sense, and this is really important. Yeah. Because hoje é muito comum, comandante, a figura de pessoas que elas são globalizadas, não são globalistas, mas são globalizadas. Comandante, na sua carreira profissional, em vários momentos estava falando com fornecedores internacionais, tinha pares, foi fazer treinamento, recebeu gente de fora, morou algum tempo, mandou alguém, tem um filho. Então, essa questão de você estar bem inserido no contexto mundial, você não pode ter dois pesos e duas medidas. Você não pode dizer que cidadãos de alguns países estão ao léu, ou a segunda classe, ou assim. Você que se dane com o seu Supremo Tribunal Federal. Pena que você não está protegido pela American Supreme Court. Você entende? E precisa ter esse tratamento, essa concepção. Sim, é muito importante isso. Find him, please. The Democratic candidate Joe Biden is a target of serious jokes in Brazil. They said he's dumb, he's a sleepy guy. What can you say about Joe Biden? How do the Americans see him? So it's true. Joe Biden's a joke. I mean, if you're honest, okay. So if you're like a hardline Democrat and you're a very loyal Democrat, then you think Joe Biden's the best thing since sliced bread. But most people realize that Joe Biden is old. He's white. So even if you're a young progressive, like, you're excited that he chose Kamala Harris as a candidate, right? But most people understand, like, the Democrats had so many people running for president. You had Tulsi Gabbard, who's a person of color, or Hispanic, or she's you had a lot of candidates who were not white, who were not old white guys. So I mean, the whole progressive cause and a lot of their agenda is pushing for people of color to hold more public office, which is great. That's a great thing. So I'm just very, very surprised that they picked Joe Biden,
because he's an old white guy. He's been in D.C., he's been in Washington, D.C. for 50 years. So what has he done for the American public? So I really think they had a lot of candidates to choose from, and they probably chose the worst candidate. But yeah, so Joe Biden, I really think he has, like, I'm trying to be as objective as possible. But if you sat down with Joe Biden for an hour on this same sofa, they call him Sleepy Joe sofa. Sleepy Joe. Vai dormir, cai no sono. Yeah. So if he sat down on this couch for an hour and you tried to have a conversation with him, and I do this out of respect, but because I honestly think that he's had a stroke, a brain stroke. He starts saying things that are unintelligible. So temos que respetar porque eu acho que ele tem limitações intelectuais, que ele sofreu ataque cerebral. Então, sim, a percepção em Estados Unidos é o mesmo, que ele não é capaz de ser presidente. Não tem o poder intelectual de ser o presidente dos Estados Unidos. Sim. É a impressão que se tem aqui no Brasil. Quer fazer a próxima, Flavinho? A próxima é a questão da religião, assim. How can Facebook buy this by means of censoring material that refers to Jesus Christ? Yeah. So, for example, we would come across sexual memes very often about Jesus Christ, showing Jesus Christ with someone's head over their crotch. And so this was allowed. This did not violate Facebook's policies for sexual imagery in a cartoon, in a cartoon setting. And so now here's the thing. So this is why there's a double standard, because that is allowed. So a sexual meme of Jesus is allowed, but if you have the same meme with Muhammad and a goat in a sexual manner, that gets deleted. So, that's the question we need to be asking: is why is there's this double standard? Why does Facebook protect Islam more than it protects Christianity? Now, if you want to delete both of the memes, that's fine. If you want to leave both of the memes on the platform, correct, that's fine. I don't care. Like, leave. If we're talking about freedom of speech, maybe that's offensive. Or exclude everything. Yeah. Either exclude it all or leave it all. Yes. But make up your mind and don't pick favorites. So that's really important. Eu acho que nós estamos esquecendo uma pessoa muito importante nessa história toda. Como é que o Mark Zuckerberg lida com tudo isso? Como é que ele é um ator nessa história toda? Qual o papel dele? Yeah, ele é prisioneiro do castelo ou ele é o rei? Faz uma semana ele fez entrevista em vivo em Facebook, falando de as protestas em Wisconsin. Ele estava falando que está mal que a gente que está bem que a gente está protestando a Trump, e então ele tem um papel muito grande. Eu não sei se ele é manipulado por outras pessoas, mas ele é tão poderoso, ele tem mais poder que muitos países. Então, ele está jogando um papel, não sei se ele pensa dessa maneira ou é influído por outras pessoas. Olha, Ryan, uma coisa que vocês têm que levar em consideração, isso é bom que os nossos inscritos atentem para isso. Países como a Rússia e a China, o Facebook, bom, na China nem entra, né? Já não tem Facebook. E a Rússia também não. Hoje em dia, esses países já perceberam que o Facebook vai se tornar mais poderoso que os governos. Atualmente, o Facebook começa, e o Google, tudo isso junto, eles podem manipular em muito a nossa democracia ao ponto de extingui-la. Esses países já perceberam isso, assim, de uma outra forma. São países, não são democracias, são autocracias, mas no caso da China é uma ditadura, mas eles já perceberam isso e afastaram, né? Sim. Por incrível que pareça, a grande ameaça à nossa democracia, a democracia, eu acho que ela não vai morrer de fome, ela vai morrer de gula. Ryan, como é que foi a sua história no Facebook? Sim, eu
Eu trabalhei allí, empecé a trabalhar em Facebook em 2018, março de 2018. Seguinte mês, Zuckerberg testificou em Congresso que não fazem censura de política. Então, eu trabalhei em Facebook de março de 2018 a fevereiro de 2020. Meu contrato terminou. Toda a companhia, todos os trabalhadores foram despedidos de Cognizant. Então, sim, em maio de 2019, eu tive 19 exemplos, quase 20 exemplos de preconceito de Facebook. Então, eu compartilhei isso a meu senador, alguns congressistas, mas não me responderam. Então, por isso, eu contactei a Projeto Veritas. Empecé a filmar com câmera oculta, câmera secreta. Então, sim, faz 2 meses saiu o vídeo de Projeto Veritas. Então, sim, por vários meses eu gravei com câmera secreta, meus companheiros de trabalho, falando de como eles apagam conteúdo de Trump, que apagam seguidores de Trump por dizer MAGA. Então, sim, esses 2 anos, esses últimos dois meses han sido muito difíceis para minha família, minha esposa. Então, he recebido mensagens de acoso de mis companheiros de trabalho. Também não tenho trabalho. Estou trabalhando nisto, ajudando a gente brasileira saber de liberdade de expressão. Então, sim, estou peleando por isso. Sim, solamente quero que a gente saiba o que está passando atrás, behind the scenes, em Facebook, porque o público deve saber a verdade de Facebook, de a censura que fazem contra certa ideologia política. O que ele falou aqui do MAGA, se você coloca MAGA, que é o acrônimo de Make America Great Again, ou um censor lá, alguém como ele, que esse realmente é lefty, se ele vai lá e deleta o cara sozinho e outras coisas, porque ele já tem o poder de deletar. E ele deleta, ele não tem que dar satisfação para ninguém e acabou. São movidos pela ideologia. Então, é um risco enorme para o usuário. Não tem isenção nenhuma, né? Uma manipulação completa do sistema político, né? Por uma empresa que ela tem assim uma penetração mundial, né? O license to kill não deveria existir. Ele ainda cria o license to kill nesse caso e ainda dá para alguém que não tem nenhum controle, ele sai. E é muito importante também que vocês sabem que faz um mês, em julho 2025, o congressista Matt Gaetz ele enviou uma remissão criminal, criminal referral, a Mark Zuckerberg, ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, isso é importante porque antes disso, I gave evidence to Congressman Matt Gaetz, and he used that evidence and some other evidence to send that criminal referral to the Department of Justice. Então, por lo que eu fiz, Mark Zuckerberg tem uma investigação de Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, são os resultados de meu trabalho. Espero que há mais ação de Departamento de Justiça contra Mark Zuckerberg por possível perjuízo. Ali é uma coisa, sabe, a situação que eu vejo do Facebook hoje, isso eu já alertei tanto o Facebook quanto o Google, é a mesma situação da família Rockefeller no início do século XX. Né? Eles fizeram um conglomerado enorme, que era a Standard Oil, e aí o Theodore Roosevelt, ele teve uma visão assim muito acertada, né? E ele era presidente, ele conseguiu forçar uma
divisão. Ele quebrou o monopólio, ele conseguiu forçar em diversas companhias. Tinha uma dificuldade muito grande, porque o Rockefeller vivia fugindo da intimação do Departamento de Justiça, mas acabou que o Theodore Roosevelt conseguiu isso. Acho que é um dos maiores feitos da administração dele, talvez tenha sido um dos maiores feitos da história republicana dos Estados Unidos. E eu acho inevitável que isso vá se repetir com o Facebook e Google nos próximos anos. Acho que é necessário. A kind of Antitrust Act. Exatamente. Que é um trust, a gente sabe disso. Ninguém pode ter tanto poder na mão, né? Exato. E faz um mês também, dia 27 de julho, 2 dias depois de anúncio de investigação criminoso de Mark Zuckerberg, 2 dias depois, Congresso tiveram uma reunião também com os executivos como Zuckerberg, de Amazon, de Jeff Bezos, Tim Cook. Então, os congressistas fizeram muitas perguntas difíceis aos executivos de Amazon, de Facebook e vários outros, e disso de antitrust. Foi uma reunião de antitrust contra os monopólios, porque, vamos a ser honestos, Facebook, Google, Amazon, eles têm monopólios em Estados Unidos muito grandes. Se eles trabalham juntos, então precisamos de legislação contra eles. Sim, exatamente. Não pode ser esse capitalismo selvagem, né? essa selva aí sem nenhum controle, né? Vão devorar pequenos, vão manipular, como esse caso que nós conversamos aí sobre a Venezuela, e outros que nós não sabemos, né? Que vão acabar aparecendo aí. Tem casos que a gente sabe, tem outros que a gente ainda não tem conhecimento, né? Mundo afora aí, que vão acabar aparecendo, né? Na Europa já existe uma preocupação muito grande aí com relação, porque exatamente é um monopólio, né? E uma outra coisa que eu acho perigoso, por exemplo, Google e Facebook, eles sabem tudo da sua vida, né? Tudo. Onde você foi, nós estamos aqui, eles sabem que a gente está aqui. Porque o celular está ligado, sabe que você teve um encontro, teve um meeting numa sala no centro de São Paulo. Os metadados, the metadata are available for Nós estamos falando de uma coisa que vai além de 1984 do George Orwell. É muito além. Muito além de Big Brother, muito além de qualquer coisa. E a gente diz, I have nothing to hide. Está bem, I have nothing to hide. A gente diz que não tenho coisa que esconder, mas essa informação de Facebook pode ser, they can be used against you. That information can be used against you if the wrong people are in power. Se a gente de Facebook está controlando tudo, essa informação pode ser compartilhado com outra agência, como Corte Suprema, em contra de você. Então, uma coisa inocente como ser ativista política, agora é um crime. Então, são thought police, são polícia de pensamento. É importante só lembrar aqui, comandante, que as redes sociais, elas são um modo, uma ferramenta da sociedade que não vão mudar, chegaram. Exatamente. E vão continuar. E elas não foram concebidas com esta finalidade de direcionamento. Pelo contrário, isso daí foi uma deturpação das redes sociais. No começo, e eu estou falando há 5 anos, não muito mais do que isso, quando ainda pré-Orkut, ou logo depois do Orkut, e onde elas tinham uma verdadeira liberdade de expressão, foram os instrumentos que permitiram a gente nos mobilizar para fazer o impeachment da Dilma Rousseff. Então, não é porque uma pessoa quisesse só, ou eu ou qualquer algum outro quisesse derrubar, porque não tinha um sentido. Agora, a rede social ela permitiu a união dos pensamentos comuns em massa crítica tal suficiente com argumentação para que a ação se efetivasse. Então este canal não pode estar bloqueado para ações legítimas de grupos de pensamento, quaisquer que sejam. Exatamente. Porque o combate das ideias é feito também no campo das ideias, nunca no campo da censura e muito menos na manipulação das informações. Eu acho que essa é a mensagem, né, importante para deixar.
Eu acho que isso é o mais importante, exatamente. Se é liberdade para todo mundo. É isso. Exatamente. Tá vendo? That's it. Quero te agradecer, então. Eu quero te agradecer e dizer que a gente vai... Eu sei que essa entrevista vai dar muita repercussão e a gente quer te trazer outras vezes aqui no canal, tá? Ryan, thank you very much again. Well, we hope to see you many other times, either in Brazil or maybe in the United States, as we are arranging to do with the congressman and everything else, and make this as a big movement to defend ourselves worldwide. Yeah. Thank you. Como You're disse welcome. no filme Casablanca, é o começo de uma longa amizade. Muito bom. Obrigado. And cut! Cut.